Horóscopo para o dia 5 de outubro de 2021. Áries ou Carneiro. Ao que tudo indica, você terá facilidade em se conectar com sua felicidade interior nesta terça-feira. A parte legal disso tudo é que, por conta disso, esse estado vai se refletir em tudo o que vier a fazer, uma vez que vai colocar o coração, dando vida. Dessa maneira, não apenas poderá atrair tudo o que há de melhor, mas também servir de inspiração para diversas pessoas, além de seus frutos vivos fazer realmente diferença para elas. Será o dia em que tudo o que fizer vai semear vida pelo mundo. Touro. Revelações, tanto boas quanto ruins, poderão vir à tona em sua terça-feira. Quando elas são negativas, de vez em quando dói. Porém, ela traz uma vantagem interessante, que é o fato de podermos corrigir nosso caminho, de modo a nos dirigir ao que realmente nos interessa. Afinal, é melhor descobrir o caminho certo para nosso destino, mesmo depois de ter desperdiçado bastante tempo e energia, mas permitindo que cheguemos até ele, do que acreditar que está tudo bem e continuar perdido. No entanto, será questão de querer saber a verdade e a utilizar em seu favor. Muitos recebem revelações, mas preferem continuar a viver na mentira, acreditando que está no caminho correto, enquanto os fatos mostram o contrário. Gêmeos. Independente de como estiver sua terça-feira, a tendência é que consiga estar com a mente tranquila. Com isso, seria interessante colocar algumas coisas que estão paradas em movimento, uma vez que estará com cabeça para isso, sabendo identificar o momento exato para mover as energias. Isso será confirmado com a atração de tudo o que se encaixa perfeitamente em seu propósito. Mas isso não é tudo. Fique esperto em sinais que poderão te indicar que há oportunidades a serem exploradas, agregando ao que deseja se materializar. Câncer ou Caranguejo. Você poderá sentir nesta terça-feira certo desconforto, parecendo que algo que tanto teme poderá ocorrer, e por isso ficar paralisado em determinadas situações. Porém, procure não confiar cegamente nas aparências e procure se informar se há justificativa real para a preocupação ou é algo puramente enganoso. Algumas coisas serão óbvias, mas em outras vai precisar utilizar seu sexto sentido. Aliás, é bem provável que sua intuição peça para avançar no caminho do que você mais se sentirá incomodado, cabendo a você não se deixar levar pelas aparências, de modo que possa descobrir a verdade sobre o que tentar te intimidar, o que muitas vezes indica que você é o verdadeiro forte, com total chance de superar o que tentava te afugentar. Leão. Em muitas oportunidades, procuramos fazer coisas fáceis que nos dão prazer, mas por pouco tempo, tudo para nos sentirmos bem. Aquilo que é mais complicado, em que acreditamos não ter capacidade, costumamos deixar de lado, com medo da frustração. A questão é que, quando conseguimos, a alegria se torna mais duradoura, e nos colocamos em condições de avançar cada vez mais, enquanto o fazer mais do mesmo nos deixa no mesmo ponto. Portanto, procure tentar dar essa avançada, pois certamente terá recompensas ao sair da zona de conforto. E nem estou falando de mudança total de postura, mas apenas tentar ir um pouco além. Se tentamos, por exemplo, correr 100 metros quando aguentamos apenas 20, é bem provável que não consigamos, e assim nos entristecemos. Porém, se a cada dia tentar a crescer entre 1 e 5, já é uma quebra de limite,
por mais que se fique um pouco mais cansado, mas com o tempo, percorrer essa distância será fácil, até que um dia vai se dar conta de já ter passado dos 100 metros de distância do local de partida da corrida, se sentindo mais seguro para novos desafios. Virgem, sua terça-feira vai te pedir coragem e rapidez. Com precisão, terá capacidade de identificar oportunidades excelentes, em que é possível extrair o melhor resultado. No entanto, o que poderá te prejudicar será o excesso de julgamento e a dúvida. Às vezes, elas aparecem e sabemos o que é preciso ser feito, mas preferimos nos questionar sobre o que vão pensar de nós, embora a ação esteja dentro da legalidade, seja pela simplicidade ou porque alguns dizem que é errado, mas que não haja escrito em qualquer lugar algo que baseie tal fundamentação. Aliás, em 3 situações, o que mais ocorre é que justamente os que amam propagar tais crenças são os que se aproveitam delas, como a de que os ricos não entram no reino dos céus, mas, curiosamente, os responsáveis das instituições que pregam isso são os que figuram dentre os mais ricos do planeta, contradizendo a pregação. Sobre a rapidez, é que, em muitas ocasiões, vemos aquela chance a nos chamar, e ficamos pensando se apenas nós vimos ou se outro também a viu, e de tanto enrolar, de fato o outro acaba por enxergar e se aproveita em nosso lugar, quando agir prontamente nos permitiria desfrutar da oportunidade. Faça o que for necessário, e com toda determinação. Libra ou Balança. Conseguir pequenas conquistas estará bastante fácil para você nesta terça-feira. Porém, tome cuidado com a zona de conforto. Se lembre que a tendência da vida é a evolução, e podemos pegar exemplo tanto no dia a dia como através da biologia, em especial, as teorias de Darwin. Manter um padrão facilita bastante, mas normalmente, aqueles que procuram ir mais além são os que costumam levar vantagem nas vezes seguintes, de modo a conseguir os melhores resultados. Isso ficará bem nítido em situações em que tenha de disputar com alguém alguma coisa, onde os que são, teoricamente, inferiores a você, certamente vão se trabalhar para te superar, de modo que venham a conseguir o que desejam. Se ficar parado no ponto, aquilo que você conseguia com facilidade já não estará disponível, ficando sem coisa alguma ou com as sobras, pois outros já passaram em sua frente. Escorpião. O lado positivo de sua terça-feira é que, não importa o que tiver de fazer, terá toda a paciência e dedicação possível. Já a parte nem tão negativa é que poderá blindar seus olhos para o que acontece ao seu redor, e assim ficar em algo que aparentemente é bonito, mas que não traz resultados tão grandes o quanto imagina. O fato é que, de alguma forma, até poderá sentir isso, mas preferir alimentar a esperança de que há mais além daquilo, ou que o caminho que parece fácil vai te levar igualmente aos grandes resultados dos outros, o que não vai. Pelo contrário, abra seus olhos aos sinais que te indicaram quais são os caminhos mais adequados para o que deseja obter, e que você terá chances de conseguir. Sagitário. Certas coisas chegam ou acontecem em nossas vidas com o intuito de nos possibilitar desfrutar de algo que precisamos para conseguir aquilo que faz nosso coração cantar de felicidade, e os meios podem ser nem tão óbvios assim. Por exemplo, às vezes, a quebra de um ônibus no meio do caminho pode te deixar mais perto de uma loja que tenha um produto que deseja, mas é difícil de achar, desde que tenha curiosidade para verificar que há ali, ou num assunto que está em voga no Brasil,
O tempo ocioso provocado pela queda de energia elétrica pode ser o tempo livre que estava desejando para colocar algumas coisas em ordem. O que vier a receber, seja óbvio ou não, verifique se há algo em que poderá aproveitar, de modo a permitir que consiga o que te faça sentir pleno. Isso pode levar horas ou minutos, mas uma vez se colocado em movimento, certamente valerá a pena. Caso contrário, poderá, passado a oportunidade, vir a se lamentar sobre o porquê ter deixado ela passar, principalmente se a ideia veio na cabeça, mas que, por algum motivo, preferiu ignorar. Capricórnio. Haverá situações em que ficará a cargo de você decidir se entra nelas ou se deixa passar. É claro que, nesses momentos, muitas vezes uma voz amiga ajuda a decidir, através da opinião dela. A questão é que nem sempre contamos com essa voz, e o que julgamos confiável pode ser, na realidade, um inimigo oculto. Por mais que seja difícil, procure tomar a decisão por si mesmo. De alguma forma, você até saberá que contar aos outros oferece certo risco, seja pela má intenção natural da pessoa, ou que o assunto venha a despertar o pior dela. Porém, será necessário saber ser esperto. Muitos mestres nos ensinarão, ao longo da história, que devemos agir com pureza. Contudo, precisamos compreender que ser puro não é ser bobo, pois nem sempre podemos contar com o melhor dos outros. Aquário. Grandes vitórias estarão destinadas a você nesta terça-feira. Porém, não será o fim de tudo. Da mesma maneira que, num esporte delimitado por tempo, a vitória por grande vantagem, comparando a pontuação adquirida pelo adversário, na primeira partida de várias, não dá direito imediato ao título, o que vier a acontecer seja apenas parte do processo, em que seja necessário seguir por outros caminhos. Em outras palavras, evite o clima de já ganhou, e que não há mais nada que se possa fazer, caso contrário, todo seu esforço será em vão. Faça o que for necessário e com a seriedade que as situações que surgirem merecem, sem subestimar. Peixes. Quando algo nos acontece de errado, é natural gastarmos algum tempo remoendo o ocorrido, o que é normal. Porém, há aqueles que passam demasiado tempo em tal postura, e assim deixam de aproveitar a vida, sem falar que transformam o dia num caos. Isso é o que terá de enfrentar em sua terça-feira, evitando permanecer num período demasiado longo em decepções, caso elas aconteçam. Pelo contrário, jogue a semente da dúvida em sua mente, sobre o quanto vale a pena permanecer em aborrecimento, fazendo com que o fato ocorrido dure mais que o necessário. Você poderá escolher permanecer na chateação ou se livrar dela e ficar em paz consigo mesmo. Certamente a segunda opção é melhor. Se houver o que se lamentar, faça isso, mas saiba virar a chave para voltar a se sentir bem, sem ter que esperar que algo de agradável te aconteça, até porque, se esperar que ocorrências do externo venham melhorar seu dia, pode ser que fique nesse estado o resto do dia, quando poderia estar em condições melhores. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.